Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 5 milhões e 600 mil pessoas no mundo, provocando mais de 348 mil mortes. Temos, no entanto, 2 milhões 388 pessoas já recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo. Começamos pelo Canadá, onde estão já registados 85.711 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 6.545 mortes. Até ao momento, mais de 44.638 doentes já estão, no entanto, recuperados. Portugal registra hoje 31.007 casos de Covid-19, um aumento de 219 infectados em relação ao balanço efetuado ontem, segunda-feira. O relatório desta terça-feira, divulgado pela Direção-Geral da Saúde, revela ainda mais 12 mortes, num total de 1.342 óbitos. No entanto, Portugal registra já 18.096 recuperados. Mais um dia sem novos casos atribuídos à Madeira. Este é o 21º dia consecutivo sem novos casos na região. Até ao momento foram confirmados 90 casos positivos de Covid-19 e 67 já estão recuperados. Apenas com 8 casos ativos e nenhum doente internado, segundo os dados desta terça-feira, os Açores estão bem posicionados para serem a primeira zona do país sem qualquer caso de infecção de Covid-19. Algo que já se fez sentir em algumas áreas afetadas pela pandemia. Sem ligações aéreas entre ilhas desde meados de março, o arquipélago pretende retomar a mobilidade interna já a partir da próxima sexta-feira. De acordo com a Autoridade de Saúde, já foram detectados na região um total de 146 casos de infecção, verificando-se 122 recuperados, 16 mortes e 8 casos positivos ativos, 7 na Ilha de São Miguel e 1 na Ilha do Pico. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.700.000 casos de Covid-19. O país continua a ser o mais afetado pela Covid-19 no mundo. O número de mortes ultrapassou já os 99 mil. Por outro lado, os Estados Unidos da América contabilizam mais de 464 mil pessoas recuperadas. No Brasil, as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram 376.669 casos confirmados de infectados com o novo coronavírus e 23.522 mortes. Até ao momento, o Brasil registra 153.833 recuperados. O número de mortes em África aumentou para 3.471 nas últimas 24 horas, mais 123 do que no dia de ontem. Em mais de 115 mil casos de infecção em 54 países, de acordo com os dados sobre a pandemia naquele continente. Quanto ao número de doentes recuperados, cresceu para 46.426. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.178 casos e registra 7 mortos. Cabo Verde tem 390 infecções e 3 mortos. São Tomé e Príncipe registra 299 casos e 12 mortos. Moçambique conta com 209 doentes infectados e 1 morto. E Angola tem 70 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a comunidade dos países de língua portuguesa, mantém há vários dias 719 casos positivos de infecção e 7 mortos. O Governo Federal informou hoje que mais de 40 voos chegaram ao Canadá com equipamento de proteção individual. À medida que as economias vão reabrindo e mais pessoas regressam ao trabalho, a procura mundial por este tipo de equipamento continua a aumentar. O primeiro-ministro Justin Trudeau revelou que o governo fechou um contrato com a General Motors que vai produzir 10 milhões de máscaras e a primeira entrega dos 10 mil ventiladores que estão a ser produzidos no Canadá deverá acontecer no início do verão. Até ao momento, apenas chegou uma fração das encomendas do Governo Federal de milhões de luvas, máscaras, protetores faciais, ventiladores e litros de desinfetante para as mãos. Por exemplo, dos 29.570 ventiladores encomendados, apenas 203 foram entregues. Quando se trata da cobiçada máscara respiratória N95, que é recomendada para profissionais de saúde, o Canadá encomendou mais de 104 milhões, mas pouco menos de 12 milhões foram entregues. E desses, 9,8 milhões não cumpriam os requisitos das autoridades de saúde canadianas.
O primeiro-ministro Justin Trudeau diz que o governo federal está a conversar com as províncias sobre a concessão de 10 dias de licença médica paga aos trabalhadores, algo que o NDP exigiu em troca de apoiar o plano dos liberais para estender a suspensão da Câmara dos Comuns durante a pandemia com o novo coronavírus. Justin Trudeau diz que ninguém deveria ter de escolher entre tirar um dia de folga devido à doença ou poder pagar as suas contas. Assim como ninguém deveria escolher entre ficar em casa com os sintomas da Covid-19 ou pagar alugueres ou compras. O governo quer que a medida entre em vigor quando o país entrar em fase de recuperação da pandemia. O líder do NDP, Jagmeet Singh, manifestou-se satisfeito com a conquista e garantiu que vai continuar a pressionar o governo para garantir que a medida entre em vigor o quanto antes. Uma onda de calor que envolve grandes áreas de Toronto e Quebec está a forçar cidades como Toronto a repensar como oferecem alívio à luz das restrições destinadas a conter a propagação do novo coronavírus. Bibliotecas, centros comunitários e piscinas, espaços onde os moradores podem ou podiam tradicionalmente refrescar-se, permanecem encerrados devido às medidas de saúde relacionadas com a Covid-19. O Environment Canada espera que as temperaturas subam acima dos 30 graus durante vários dias e, em Toronto, onde centenas desses espaços foram identificados como uma rede de alívio do calor do ano passado, as autoridades dizem que vão abrir 6 centros de refrigeração de emergência em toda a cidade. A autarquia sublinha que os centros são um último recurso para os moradores que não têm acesso a um espaço fresco e informa que vai adicionar rigorosos protocolos de prevenção e controle de infecções devido ao surto de Covid-19. A cidade diz que mais espaços vão ser designados como centros de refrigeração de emergência, logo que anunciem a estratégia de alívio de calor completa e ajustada. O Environment Canada emitiu um alerta de calor para grande parte do sul e leste do Ontário. O Premier Doug Ford estendeu hoje a intervenção das Forças Armadas canadianas durante mais um mês em 5 lares de idosos na província do Ontário. Ford disse na conferência de imprensa desta terça-feira que a Covid-19 expôs as fragilidades dos lares de idosos que foram ignoradas nas últimas décadas e pediu ajuda ao governo federal. Dos 626 lares de idosos de Ontário, 150 informaram que tiveram surtos da Covid-19. O novo coronavírus infectou utentes e funcionários destas instituições e no relatório que as Forças Armadas canadianas divulgaram ontem, segunda-feira, são identificados problemas de higiene e de nutrição. Num dos lares, os militares relatam que há contaminação fecal significativa em salas de utentes, infestações de baratas, utentes que não tomam banho há semanas e utentes que aguardam por ajuda por mais de 2 horas. A cidade de Toronto está a considerar criar círculos no relvado do Trinity Bellwoods Park para ajudar as pessoas a cumprirem os 2 metros de distância física e diminuírem a disseminação de Covid-19. A medida já foi adotada em Nova Iorque e em São Francisco e, se for bem sucedida no Trinity Bellwoods Park, a medida vai poder ser expandida para outros parques e áreas da cidade que atraem um grande número de pessoas. Milhares de pessoas reuniram-se no sábado no Parque de Toronto para aproveitar o bom tempo, mas as redes sociais foram inundadas de fotografias onde era visível o incumprimento das regras de distância física. A propósito, as pessoas que passaram pelo Trinity Bellwoods Park no passado sábado parecem estar a receber mensagens confusas das autoridades de saúde locais. Enquanto que o Premier Doug Ford incentivou as pessoas a irem fazer o teste à Covid-19, as autoridades de saúde da província e da cidade recomendaram que todos os que estiveram no sábado no Trinity Bellwoods Park monitorizem os seus sintomas durante 2 semanas e tentarem não se misturar com outras pessoas, sobretudo idosos e grupos de risco. Ambas as autoridades concordam que é demasiado cedo para fazer o teste, até porque o vírus precisa de tempo para a incubação, o que significa que um teste precoce pode conduzir a um falso resultado negativo. Vários jovens açorianos que estudam no continente, em Portugal, estão sem conseguir chegar à sua ilha de origem, estando retidos em São Miguel e queixam-se de serem prejudicados pela desorganização e desnorte das entidades oficiais. Em declarações à agência Lusa, Susana Silveira, natural de São Jorge,
disse que esteve 2 meses fechada num apartamento desde 12 de março, a cumprir com as recomendações do Governo dos Açores para não regressar à região. Contudo, percebeu que não iria existir nenhuma solução para estudantes e optou então por regressar a casa, predisposta a fazer a quarentena em hotel, conforme o estipulado. A estudante de animação turística na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, Politécnico de Leiria, chegou a São Miguel a 12 de maio e foi instalada numa unidade hoteleira de Ponta Delgada para realizar a sua quarentena até 26 de maio, tendo realizado o teste à Covid-19 que resultou negativo a 14 de maio. No dia seguinte, foi informada pela Direção Regional da Saúde que, na sequência de uma decisão judicial, estaria livre para sair do hotel, uma vez que a obrigatoriedade de realizar quarentena tinha terminado. Já teve voo marcado na SATA, que está a realizar viagens interilhas, mas não conseguiu regressar a casa, em São Jorge, por desentendimentos entre a Direção Regional de Saúde e a SATA, havendo outras colegas naturais da ilha na mesma situação no seu hotel. Desde essa data, Susana Silveira tem tentado regressar a São Jorge, mas tem sido envolvida numa autêntica novela entre a Direção Regional da Saúde, a SATA, o Delegado Regional de Saúde de São Miguel, que remetem responsabilidades uns para os outros, sendo evidente a desorganização e desnorte do Governo dos Açores, segundo a própria. Até hoje estamos sem respostas, sem nenhum e-mail por parte da Direção Regional da Saúde a explicar o que se passou, assumir o erro ou, no mínimo, um pedido de desculpa. Nada. Sabemos que é uma situação nova para todos, inclusive é para nós, mas apenas pedimos algum tipo de informação e explicação. Será que não temos esse direito? Questiona a jovem estudante. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou as negociações com Espanha e com o Reino Unido com o objetivo de criar corredores que facilitem as deslocações de imigrantes e turistas a Portugal sem terem de cumprir a quarentena imposta por aqueles países decorrente da pandemia da Covid-19. As negociações estão a decorrer também com outros países. Marcelo assegura que Portugal tem estado a fazer diligências diplomáticas para perceber se há ou não outros países no domínio do turismo em que haja interesse para se criar qualquer coisa como corredores para o turismo. Instado a detalhar com que países estão a ser feitos esses contactos, o Presidente da República respondeu: "Provavelmente sei quais são, mas agora não me ocorre." Ou se começa a tratar disso com antecedência ou depois é tratado em cima da hora. Faz sentido começar a tratar agora, mesmo que a questão se coloque daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, defendeu, considerando que o pior que pode haver na política como na vida é deixar para o último minuto o começar a falar desses temas. 10 pessoas infectadas com o novo coronavírus foram tratadas com água das termas da Sulfúria, em Cabeço de Vide, fronteira, Porto Alegre, e acabaram por testar negativo. O último caso foi o de um casal de Porto Alegre que testou negativo após 52 dias de positivo. O casal, de 36 e 34 anos, residente na cidade de Porto Alegre e com 2 crianças, uma de 7 anos e um menino de 15 meses, testou negativo esta sexta-feira após uma semana de tratamento com água sulfurosa com particularidades muito específicas e que já tinha sido alegadamente responsável pela cura do comediante Fernando Rocha. Ao longo desses dias, o tratamento do casal passou por ingerir uma quantidade de 10 mililitros de água em jejum e fazer aerossóis durante cerca de 15 minutos, 2 a 3 vezes por dia. O homem acrescenta mesmo que começou a sentir diferença na respiração logo no início, com a libertação da caixa torácica. Apesar de ser da região, reconhece que não conhecia as propriedades da famosa água termal. Conta que entrou em contacto e de imediato lhe disponibilizaram água, pelo que é acessível a qualquer pessoa. A Junta de Freguesia de Cabeço de Vide é a proprietária das termas da Sulfúria e o presidente da autarquia, João Alaia, assume com satisfação que são 10 casos de sucesso em 10 tratamentos realizados. Até agora, todos testaram negativo após o tratamento. Para além do caso conhecido do comediante Fernando Rocha, há um seu amigo de Passos de Ferreira, 2 pessoas de Barcelos, outras 2 de Condeixa, uma de Torres Novas e esta sexta-feira passada, uma de Guimarães e as 2 pessoas de Porto Alegre a que já fiz referência. Para além do pH de 11,5, esta água termal, muito conhecida e apreciada desde o tempo do Império Romano, contém, entre os vários micro-organismos, um que aumenta a imunidade e destrói o alginato, uma cápsula que protege os vírus.
O plano de voo da TAP para os próximos 2 meses prevê chegar a 27 frequências semanais em junho e 247 em julho, um valor que representa cerca de 8% das 3.000 frequências que operava na mesma altura há um ano. A maioria dos voos que vão ser retomados nos próximos 2 meses partem de Lisboa, ficando a operação no Porto limitada às ligações para Paris, Luxemburgo e Madeira, apenas em julho, com um total de 7 frequências. Em julho, a TAP vai operar 240 partidas de Lisboa para 42 destinos em 3 continentes. Do Porto, 7 partidas por semana para 3 destinos apenas: Paris, Luxemburgo e Funchal. A reposição em julho de voos a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro para Paris, Luxemburgo e Madeira incide justamente nas ligações onde a procura o justifica. Não existe ainda procura suficiente à partida do Porto para a reposição de qualquer outra rota, referiu fonte da TAP. Retomada a 18 de maio, com 3 voos por semana, em vez de 91, a ponte aérea entre Lisboa e Porto, operada a partir de Lisboa, será aumentada apenas em julho, com um aumento para 21 frequências semanais. As ligações da TAP ao Brasil estiveram entre as primeiras a recomeçar a 18 de maio, com 2 voos por semana de Lisboa para São Paulo e 1 para o Rio de Janeiro, mas vão aumentar em julho, com mais frequências para São Paulo e a retoma das ligações para Recife e Fortaleza. A operação para a América do Norte arranca timidamente a 1 de junho, de Lisboa para os Estados Unidos da América, Newark, mas vai acelerar em julho, com destino a Boston, Toronto, um voo semanal, e Miami. Em julho, torna a haver voos de Ponta Delgada para Boston, 3 por semana, e Toronto, 2 por semana. Quanto à Europa, a maioria da operação a partir de Lisboa retoma em julho. Zurique, Frankfurt, Hamburgo, Berlim, Dublin, Nice, Lyon, Amsterdão, Madrid, Barcelona, Sevilha, Málaga, Luxemburgo, Estocolmo, Copenhaga, Milão e Roma, Londres e Paris. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse ontem, segunda-feira, que a sua imagem nos exteriores é negativa porque a imprensa mundial é de esquerda, enquanto falava com apoiantes junto ao Palácio da Alvorada, em Brasília. A imprensa mundial é de esquerda. O Donald Trump sofre muito nos Estados Unidos também, respondeu Bolsonaro, após um apoiante lhe dizer que a Secretaria de Comunicação da Presidência deveria fazer uma melhor propaganda dele e do governo brasileiro. O presidente brasileiro foi eleito pelo Partido Social Liberal, sigla de direita que ganhou protagonismo nas presidenciais de 2018 devido à candidatura. No ano passado, porém, Bolsonaro deixou o partido e anunciou o projeto de criação de uma nova formação partidária chamada Aliança pelo Brasil, que defende bandeiras conotadas com a extrema-direita. Críticas a jornalistas e empresas de comunicação social que se dedicam ao noticiário no Brasil e no exterior são feitas de maneira recorrente pelo chefe de Estado brasileiro desde que tomou posse em janeiro de 2019. No Brasil, Bolsonaro ataca particularmente a Rede Globo e o jornal Folha de São Paulo, que fazem uma cobertura crítica à sua gestão. No exterior, o presidente brasileiro viu a sua imagem desgastada desde o ano passado, quando protagonizou confrontos públicos com líderes europeus que criticavam os incêndios na Amazónia. Recentemente, o governo brasileiro voltou a ser alvo de análises negativas publicadas pelos mídia no exterior, devido ao ceticismo de Bolsonaro em relação à pandemia do novo coronavírus e à falta de uma gestão equilibrada na área da saúde, que, na visão de muitos analistas, levou o país a ser o segundo do mundo com maior número de casos da doença. Ontem, o jornal britânico Financial Times publicou um artigo intitulado "Populismo de Jair Bolsonaro está a levar o Brasil ao desastre", com críticas à admissão de 2 ministros da Saúde durante a pandemia e à defesa da indicação do uso da cloroquina para pacientes com Covid-19, embora a eficácia do medicamento não tenha sido comprovada. A autarquia de Roma vai aplicar multas entre 25 e 500 euros a todas as pessoas que atirem máscaras ou luvas para a via pública, medida aprovada pela capital de Itália para mitigar a propagação da pandemia. Durante os meses de emergência sanitárias devido ao novo coronavírus,
Os nossos operadores ecologistas denunciaram em numerosas ocasiões o descarte para o chão de máscaras e luvas usadas por pessoas mal educadas, lamentou a presidente da autarquia, Virginia Raggi, citada pela agência espanhola EFE. A capital italiana estabeleceu a proibição até 31 de julho de abandonar este tipo de equipamentos de proteção individual e a aplicação de multas. Em várias ruas de Roma é possível encontrar várias máscaras e luvas descartadas na via pública, uma ação que foi denunciada por várias associações ambientalistas, uma vez que pode colocar em risco a saúde pública, aumentando também o lixo nas ruas. Estes objetos devem ser colocados em contentores do lixo depois de utilizados. As preocupações destas associações vão ao encontro das da presidente da autarquia, que sublinhou que o abandono destes equipamentos de proteção individual constitui um potencial risco sanitário. Milhares de pessoas reuniram-se este sábado numa festa de piscina no lago de Ozarks, no Missouri, Estados Unidos da América. A multidão ignorou as regras de distanciamento obrigatórias devido à pandemia da Covid-19. Os adeptos de futebol vão ver os jogos da Liga no Queimódromo do Porto. O anúncio foi feito ontem, segunda-feira, pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, que apresentou a ideia ao líder da Liga, Pedro Proença, depois de uma reunião entre ambos. A Câmara Municipal do Porto já tinha a mesma ideia definida para eventos culturais e decidiu agora adaptá-la ao futebol, que, recorde-se, volta à ação no dia 3 de junho. O projeto prevê criar um drive-in na zona do Queimódromo do Porto, ao lado do Parque da Cidade, para que os adeptos da Invicta possam assistir aos jogos de futebol dentro dos seus veículos. Aquilo que temos a certeza é que os adeptos vão querer ver jogos e muitos deles vão querer ver os jogos na companhia de outros adeptos. Por natureza, é uma coisa que, para a maioria de todos nós, se vê com outros adeptos, diz o autarca portuense, acrescentando que foi nesse sentido que interpretou a vontade da Liga dos Clubes de fazer com que houvesse a possibilidade dos jogos serem transmitidos em sinal aberto, o que em nada prejudicaria os operadores que teriam de vender esses jogos aos operadores em sinal aberto, muito menos os clubes, que receberiam dos operadores. Nesse sentido, pareceu-nos interessante discutir uma matéria com o Pedro Proença, que já estava a ser tratada por nós para outros fins, que é a instalação de um drive-in no Queimódromo. Pareceu-nos que era muito interessante poder oferecer essa valência aos adeptos de futebol na cidade do Porto, tanto mais que vamos ter um jogo que nos preocupa e entusiasma desportivamente, mas preocupa de sobremaneira. Vamos ter um Boa Vista Futebol Clube do Porto na noite de São João, adiantou Rui Moreira. Depois de Novak Djokovic ter regressado na última semana aos treinos, esta segunda-feira foi a vez de Rafael Nadal voltar a pisar os cortes. O espanhol publicou nas redes sociais um vídeo em que mostra um pouco de como foram as atividades ao ar livre na sua academia em Maiorca. Esta segunda-feira foi a primeira vez que Rafael Nadal treinou numa quadra de ténis desde o início da quarentena originada pela pandemia em março. O jogador espanhol ficou isolado na sua residência em Maiorca e chegou mesmo a afirmar que teve problemas psicológicos para lidar com o isolamento social e a falta de atividades. Numa altura em que deveria estar a defender o título de Roland Garros, cuja edição deste ano foi adiada para final de setembro devido à pandemia, Nadal publicou um vídeo onde garantiu estar feliz. Finalmente estou de volta às quadras, feliz por estar de volta aos meus treinos e mais feliz por as crianças poderem treinar novamente na Rafa Nadal Academy. Isso é o mais importante, disse. Recorde-se que Rafael Nadal disputou a última partida oficial a 1 de março, quando venceu o norte-americano Taylor Fritz por 6-3 e 6-2 na final do torneio de Acapulco. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabe que estamos a contar consigo aí desse lado. Então, até amanhã.